Opa, tudo bem? Meu nome é Marcos Pequina, sou chefe de panificação da Ramalhos Brasil e estou aqui para falar um pouquinho sobre o forno de lastro. O assunto que eu quero falar com você é sobre posicionamento de pães pensando no modular Ramalhos. Por que posicionamento de pães dentro do forno é importante? É importante porque o forno modular ele é um forno com uma massa térmica diferente daquela massa térmica que os fornos mais robustos, como o Compactran, Eletran, Anelar, e por isso nós precisamos entender como tirar melhor proveito do forno para que os teus pães fiquem perfeitos. Então, olhando para o forno, eu sei que o fundo guarda calor, eu sei que as laterais estão protegidas por metais. Agora, na frente, mesmo eu tendo um controlador de boca, e isso é incrível nesses fornos da Ramalhos, eu abri, eu já estou sentindo o calor do forno vir em minha direção. Por que eu estou te dizendo isso? Porque a boca é por onde você tem exposição e no fundo e nas laterais você não tem essa exposição, certo? Então, quando eu vou posicionar os meus pães, eu quero que os meus pães fiquem cada vez mais guardados dentro do forno. Esse modelo que eu tenho aqui é o modelo da última geração do modular, do Moduram, que tem essa frente um pouco mais estendida, o que significa que ele protege a pedra ainda mais profundo. Mas isso que eu vou explicar para você funciona para todos os modelos de Moduram, porque é uma sistemática que eu entendi, que eu apliquei e que eu experimentei centenas de vezes com diferentes Moduram. Então, o que eu vou te falar sobre posicionamento? Quando você vai posicionar os pães rústicos na pedra, você já deve ter visto, e muitas pessoas fazem isso, e não tem nenhum problema. Mas, como poderia ser melhor? A questão do posicionamento é que você precisa guardar os pães, o máximo deles, para dentro do forno. O que eu quero dizer com isso? Pensa que você vai assar uma baguete, e que isso aqui seria uma baguete, e na verdade é um gabarito de madeira, de transferência, etc. E eu vou enfornar uns pãezinhos aqui e te mostrar como que eu entendo o posicionamento de forno. Quando eu vou colocar a minha baguete e coloco ela nessa posição, opa, levei uma tostada, normal. Quando eu coloco a baguete nessa posição, você acha que ela é diferente quando ela está nesta posição? Vou repetir a informação. A baguete dentro do forno e a baguete dentro do forno. Qual posição você acha em que a baguete está mais exposta? Assim. É por isso que quando eu vou posicionar as minhas baguetes, eu coloco elas nessa direção. Não é sentindo nenhuma mágica, é simplesmente um princípio lógico de posicionar a baguete para que ela toda fique guardada e só a pontinha dela esteja nessa direção. A mesma coisa acontece com o pão rústico. O ideal é que eu guarde ele nessas posições, na direção da minha mão. Imagina que o pão rústico seja a minha mão, ele está aqui, ou como eu gosto de fazer, eu até faço numa posição inclinada. Esse posicionamento dos pães é muito importante para que o calor todo que está guardado lá dentro revista por completo o pãozinho. E só essa pontinha para cá, e lembra, você tem que guardar uma distância entre os pães porque eles vão se expandir, só essa pontinha para cá vai fazer com que você consiga tirar o melhor proveito do percentual de boca. Nesse forno especificamente, o meu percentual de boca está em 18%, porque eu controlo posicionamento e temperatura. Isso são questões fundamentais para tirar um bom assamento. Vou mostrar para você agora colocando os pães dentro do forno. Olha só, eu vou trazer duas esteiras, porque eu tenho dois lados do forno, e eu posicionei pães de 450 gramas, é uma receita especial minha de pão de milho, maravilhosa. Coloco um pouquinho de fubá por cima e vou assar com vapor. E eu posicionei esses pães de forma diferente para você entender que mesmo na maneira inclinada ou todo ele para frente, o pão vai assar melhor assim. Também coloquei 6 pães aqui de um lado, 7 pães do outro. Nessa posição até caberiam mais pães, 8 pães, 9 pães, depende muito do formato que você der. O que é interessante é que você sempre mantenha espaçamentos por igual entre os pães. Uma organização estética interessante, mas que tem que fazer sentido para a expansão e aproveitamento da pedra, tá bom? Então vou trazer aqui a esteira e você vai ver que estão posicionamentos diferentes.
Olha só, o primeiro posicionamento é os pães que já estão cortados com o fubazinho por cima, utilizando aqui uma esteira antimicrobial, que é essa azul, eles estão todos para dentro. Então eu vou encaixar aqui no trava-lastro e puxar. Puxo sempre reto, hein? A segunda esteira já tem pães em posição inclinada, mas também eu estou guardando todos os pães para dentro do forno. Encaixou, puxa reto. E agora é só fechar a porta e dar o vapor. Mas consegue ver? Esses estão até um pouco mais para frente. Só que todos têm áreas em volta do pão para que o crescimento, o desenvolvimento e o calor irradie de uma forma harmoniosa em todo o produto. Olha só, com os primeiros minutos de assamento, o que nós já temos? Primeiros minutos, mas passaram 10, tá? Nesse momento eu já abro a escotilha, a saída de vapor. Eu tenho pães que estão aqui, ó, numa distância de 2 dedos do metal. E tenho pães que estão numa distância de quase 5 dedos do metal, que são esses. Nesses aqui eu já consigo ver pontos de cor que são da irradiação. Assim como eu já vejo nesses aqui, pontos de cor que são da irradiação da pedra. A pedra quente que joga calor ao redor dos pães. Então, agora nós vamos esperar a finalização do assamento. Então eu quero que você entenda que não é que existe um jeito certo e um jeito errado. Estou te indicando e sugerindo uma maneira que eu sei que funciona melhor, que é aquela que eu pratico e que eu tenho visto que funciona melhor, principalmente para fornos deste modelo. Dessa forma, você vai aproveitar melhor a irradiação e condução de calor da própria pedra e das resistências elétricas do teto. Quando você coloca um número maior de pães, você também diminui o espaçamento entre esses pães, o que diminui também a irradiação da pedra quente, porque ela está mais ocupada. Então, quando você mantém esses espaços, quando você intercala as posições, e quando você distancia os pães da frente, você promove um efeito que é só para você pensar. Como que acontece do meio para o fundo do forno? Você tem mais espaços e você tem calor guardado. Na frente do forno, você precisa cooperar para que esse efeito seja positivo também e você tenha um assamento perfeito. Tá bom? Então são dicas, são sugestões para te ajudar, porque eu tenho certeza. Isso aqui já me ajudou muito e é por isso que eu estou dividindo a informação. Antes que eu esqueça, você viu que nesse forno, para esse assamento, para essa câmara, eu coloquei um percentual de boca de 18% teto e lastro. Ah, Marcos, mas o meu eu uso 28%, eu uso 29%. Não tem problema. Para esse forno, que é um modelo novo, que tem uma frente maior, que tem resistências mais potentes, eu tenho que levar em consideração esses efeitos. Eu achei um número. Você sabe como é que eu achei esse número? Assando. Então eu faço o assamento e avalio. Precisa de mais calor na frente? Porque o controlador ele vai do negativo ao positivo. Ele vai até 30% de potência extra para a frente do forno. Então é só uma questão de encontrar esse número. Uma vez que você tenha encontrado esse número do percentual de boca, você vai trabalhar com ele várias e várias vezes, acertando 2 detalhes. O primeiro é posicionamento dos pães. O segundo é temperatura. Às vezes, se você subir ou descer poucos graus, você vai resolver toda a situação de assamento. Pode confiar em mim. Vamos lá, vamos tirar os pães, porque o assamento já se concluiu. Eu tenho pães lindos, bem assados, uma coloração homogênea. E o cheiro de pão de milho aqui está espetacular. Então, agradeço você ter assistido o vídeo comigo, mas agora eu vou comer um pãozinho de milho com manteiga. Obrigado!